Eu trabalhei em vários empregos assim que saí da escola. Ir para a faculdade nunca foi o meu interesse. Eu passava horas e horas a tentar escolher um curso que captasse a minha atenção, mas não encontrei. Mesmo assim, e talvez devido à pressão social, inscrevi-me numa faculdade que ficava a 2 horas de minha casa. Esta experiência durou cerca de um mês, até eu entender que ou saía agora, ou iria desperdiçar 3 anos da minha vida a fazer algo que eu não gostava. Primeiramente, a culpa disto não foi da faculdade, não foi da escola, não foi do Estado. A culpa na verdade foi minha. A culpa foi a minha ignorância. Desde que somos crianças, o esquema de vida que nos é apresentado é escola, faculdade e emprego. Isto é o que nos dizem os nossos pais, a nossa família, etc. E muitas pessoas, assim como eu, crescem sem procurar uma alternativa. Crescem ignorantes em relação a existir sequer uma realidade diferente desta. E talvez seja por isso mesmo que a maioria da população vive esta realidade e não procura uma alternativa. Mas qual é que é o maior problema disto tudo? O maior problema é que neste momento estamos em 2023 e o mundo mudou. Bom dia. Aliás, muda diariamente, porque todos os dias agora parece que temos uma coisa nova. Mas uma coisa que eu não posso deixar de reparar é que cada vez mais esta realidade que nos foi apresentada não suprime os desejos e necessidades de muitas pessoas. E isso pode ser o teu caso. Mas como disse, tudo isto fez com que eu procurasse emprego assim que eu saí da escola. E isso não está de todo errado, mas eu achava que era a única alternativa que eu tinha. Ou seja, arranjar um emprego, trabalhar para alguém, ganhar o meu salário e repetir isto até à reforma. Escusado será dizer, óbvio que com este estilo de vida eu estava triste e sem esperança. Todo aquele fogo que eu tive em mim durante toda a minha vida estava apagado. E o pior é que quando eu perguntava aos outros o porquê disto acontecer, a resposta era sempre a mesma. É a vida. Ser adulto é mesmo assim. Mas isso nunca encaixou comigo. Era impossível que a vida fosse apenas isto. Alguma coisa tinha de estar mal. E eu sabia que tinha de existir uma alternativa porque nem toda a gente vivia desta maneira. E de verdade posso-te dizer que eu acredito que este fogo que eu falo está presente em todos nós desde o momento em que nascemos. E se ele está apagado, significa que alguma coisa estamos a fazer de errado e que temos de mudar. Então eu decidi fazer este vídeo e hoje vou-te explicar qual é que foi a minha estratégia, porque pode haver várias, mas eu vou-te explicar qual é que foi a minha para poder escapar desta realidade, poder construir o meu negócio que me permitiu hoje em dia construir a minha própria empresa. Cálculo de despesas. O primeiro passo, e é o mais importante, porque é o primeiro, é tornar-te consciente dos gastos que tens. Há uns tempos atrás eu ouvi esta frase: um homem rico sabe para onde vai cada cêntimo que gasta. Então, eu comecei por verificar quais eram os meus gastos fixos. Para te explicar melhor, ou seja, coisas que tu não podes deixar de pagar. Os exemplos são a renda da casa, as contas da luz, do gás, etc. Depois calculei quanto é que eram os meus gastos em alimentação, combustível e deslocações. E por fim, quais eram os meus gastos extra? Para onde mais estava a ir o meu dinheiro? Spotify? Netflix? No teu caso, OnlyFans? Brincadeira. Isto deu-me um valor. E esse valor era o que eu necessitava de ter todos os meses na minha conta. Aconteça o que acontecer. Então vamos dizer que este valor é X. Agora vamos verificar os rendimentos. Neste caso, o meu único rendimento era o meu emprego. Vamos chamar este valor Y. Para que entendas, o valor Y terá sempre de ser superior ao valor X para que não fiques com dívidas. A distância entre o valor Y e o valor X é a tua liberdade financeira. Quanto maior for essa distância, maior a tua liberdade. Então, no meu caso, aumentar os valores dos rendimentos seria complicado. Então, decidi reduzir ao máximo as despesas. Assim, sabia que o valor a alcançar por mês fora de um emprego convencional seria mais fácil de atingir, ficando assim mais fácil a missão de deixar o meu emprego. Aprender uma skill. Não fuja já. Eu sei que, na verdade, a maior parte das pessoas, quando se fala em aprender após a escola, foge. Mas há uma coisa que eu aprendi e quero partilhar contigo. A aprendizagem é a porta da nossa liberdade, seja ela financeira, social ou espiritual. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Basicamente, quando eu trabalhava em empregos normais, eu não estava lá porque sabia muito sobre aquilo que eu estava a fazer.
Estava lá porque foi como apareceu. E isto é porque, na verdade, tu estás a vender o teu tempo. Não estás a vender resultados. Porquê o teu tempo? Porque possivelmente estás num emprego onde és mais uma peça que faz mover a máquina, onde o que tu fazes é repetitivo e onde não há espaço sequer para o uso da tua criatividade. Possivelmente deram-te uma pequena formação de como desempenhares essa função para que pudesses começar a produzir o mais rápido possível. Ou seja, a empresa compra horas da tua vida e a isso chama-se salário. Daí eu dizer que tu vendes o teu tempo. Nada contra isto, são escolhas. O importante para mim é que tu sejas consciente em relação a elas. E eu acredito que muita gente está na situação que está porque, na verdade, não é sequer consciente sobre a situação em que está. Agora, sobre vender resultados. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que tu tens uma skill, uma habilidade. No meu caso, por exemplo, a fotografia. O cliente que me contratar os meus serviços não me vai pagar pelo meu tempo. Ele vai pagar pelos resultados que eu lhe posso trazer com a minha skill. Ou seja, imaginemos que o cliente entra em contacto comigo porque quer fazer uma sessão fotográfica do seu produto. Independentemente de me demorar 2, 4 ou 8 horas a concluir esse trabalho, o cliente paga o meu preço e paga pelo resultado. Se, por exemplo, eu apenas demorar 2 horas a concluir esse trabalho, o cliente não me vai pedir que eu fique mais 6 horas para completar um dia de trabalho de 8 horas, mesmo que tenha pago o equivalente a tal. Daí a importância de tu aprenderes uma skill, de tu aprenderes uma habilidade. A precificação do teu trabalho será completamente diferente, pois o que tu vais estar a vender é completamente diferente. Já para não falar que vais ficar em destaque em relação à maioria da população. Certeza que já falaste com alguém e disseste: estou a pensar em ser barbeiro. E alguém te diz: já existem tantos barbeiros. Eu geralmente costumo responder que também existem muitos caixas de supermercado. Mas nunca há gente a dizer: já existem tantos caixas de supermercado. Ou seja, uma skill como a fotografia ou como ser barbeiro, se quiserem esse exemplo, terá sempre mais procura do que a skill de ser caixa de supermercado. Até porque não existe tanta oferta. Nada contra caixas de supermercado, isto foi meramente um exemplo. Não me cancelem. Mas agora tu perguntas: ok, Fábio, mas eu não tenho nenhuma skill, nem sei qual aprender. E eu respondo-te: eu também não tinha. Até que me puseram uma câmera nas mãos e eu percebi que até gostava de fazer aquilo. A dica aqui é tu testar coisas novas, aprender coisas novas, até que algo faça o clique. Uma lista de skills que tu podes aprender facilmente neste momento e que estão com uma elevada procura no mercado são as seguintes: fotografia, videografia, edição de vídeo, programação, web design, copywriting, social media manager ou literalmente qualquer coisa pela qual tu tenhas interesse. Por exemplo, como eu falei em barbearia ainda há pouco, eu tenho um colega meu, que é o Alcino. Ele começou como empregado de limpeza e não gostava do que fazia. Decidiu que iria tirar o curso de barbeiro. Começou a trabalhar para outras pessoas, começou a ficar bom no que fazia, juntou dinheiro, abriu a sua própria barbearia e neste momento é uma das maiores barbearias de sucesso da nossa cidade. Portanto, estamos em 2023 e as opções são infinitas. Agora, a tua questão pode ser: ok, Fábio, mas eu não tenho dinheiro para comprar um curso. Eu também não tinha, mas felizmente temos o YouTube, que ainda é grátis. Temos cursos online gratuitos ou a preços super acessíveis e também podes tentar procurar alguém que tenha essa skill ou habilidade e pedes a essa pessoa que seja o teu mentor. Se for um amigo próximo, certamente ele vai te ajudar e possivelmente fazê-lo gratuitamente. Da teoria à prática. Agora que estás a aprender uma skill, vais começar a praticá-la, mas não a praticar apenas para a desenvolveres. Esta prática servirá como passagem do teu emprego atual para freelancer. Como freelancer, o mercado de trabalho é bem diferente. Por exemplo, já não é à base de currículos, é à base de portfólio. Lembram-se da conversa sobre vender resultados? Ou seja, o cliente que te procurar quer ver que resultados é que ele pode ter contigo. Ou seja, quer ver o teu portfólio. E como é que tu vais construir o teu portfólio do zero? Fazendo trabalhos para praticar
Se possível, contactares empresas a oferecer os teus serviços gratuitamente ou até como parceria. E isso não só vai gerar portfólio, como vai gerar também contactos. Pessoas que vão ficar a conhecer o teu trabalho e que, se gostarem, muito possivelmente vão recomendar isso a outras pessoas. E se surgir a oportunidade, contratar-te novamente. Uma coisa que eu aprendi foi: nunca subestimes o poder de ter muitos contactos. Estou convencido que essa é realmente a maneira de evoluir e crescer no campo profissional e talvez na vida em geral. Um livro ótimo que te explica como é que tu podes fazer amizades e conhecimentos é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. O livro explica que a maioria das pessoas que estão em cargos de topo, a nível profissional e económico, são pessoas com uma elevada habilidade social. Ou seja, pessoas com uma boa comunicação. E o facto de seres introvertido não é desculpa. Eu também sou, bastante até, mas como todas as habilidades, a comunicação é algo que tu praticas. Óbvio que quem me conhecer hoje em dia não diria que eu sou introvertido, mas na verdade a habilidade social é uma coisa que eu pratico há anos. E um dos primeiros passos que eu fiz para começar a praticar foi ler o livro que eu citei. Mindset. Muitas pessoas ouvem a palavra mindset e descartam imediatamente. Acham que isso é coisa de coaches ou simplesmente acham que o assunto é demasiado esotérico para sequer prestar atenção. Esse pensamento é errado e talvez seja isso que prende as pessoas a uma vida que não desejam. Se há uma coisa que eu aprendi durante todos estes anos é que, para onde direcionarmos a nossa atenção, é aí que vamos ver crescimento. Ou seja, se a tua atenção está em fazeres o teu próprio dinheiro, eventualmente tu vais fazê-lo. Se a tua atenção está em ver vídeos do TikTok, vais continuar a ver vídeos no TikTok. Simples, não é? Óbvio que isto é uma equação demasiado simples para o assunto em si, mas a base de tudo é: quem quer mudança, procura mudar. E tu tens que ser honesto contigo mesmo quando te perguntas: eu quero mudar? Eu estou a fazer por isso? Um dos ciclos repetitivos que eu vejo em pessoas presas num emprego convencional é o seguinte: acordar, trabalhar, entretenimento, dormir. Nada está mal nisto se tu quiseres isto para ti. Mas se tu fores uma pessoa que quer sair deste ciclo, entende que o tempo que tu estás a gastar com o entretenimento é o único momento do dia que tu tens para trabalhar na tua saída. Tens que entender que entretenimento é nada mais, nada menos do que um escape da tua realidade. Todos os dias tu estás à procura de escapar, estás à procura de aliviar-te da tua realidade. Mas no dia seguinte o ciclo vai recomeçar e vais ter que voltar a viver a tua realidade. Quebra este ciclo e abrirás a porta para a mudança. Para isso precisas de ter um mindset certo. Precisas decidir que a partir de hoje não és mais a pessoa que vive este ciclo. É como se tu tivesses a oportunidade de te reinventar. Tu não és mais aquilo que os teus amigos, pais ou família te dizem que tu és. Tu és aquilo que tu vais construir daqui para a frente. Esse é o mindset que tu tens que ter. E para finalizar, eu quero que tu penses nisto. Se tivesse a certeza absoluta de que ia dar certo, qual é que seria o teu objetivo? Pensa nisto, pensa em grande, sem limites, e entende que os limites és tu que impões a ti mesmo. Subscreve o canal para veres mais conteúdo deste género e diz-me nos comentários se tu gostaste, se não gostaste, se tiveste alguma dúvida, simplesmente diz e eu vou responder, ok? @FábioAzur nas outras redes sociais, se me quiserem seguir, Instagram, etc. E vemo-nos no próximo vídeo.